gente! Apareci de volta. Esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando no ano de 2023 e ele é sobre segundo trimestre de gravidez. Hoje eu estou de 26 semanas e 5 dias, acabei de chegar no meu pré-natal. Quarta-feira eu completo 27 semanas, ou seja, oficialmente 7 meses e a reta final da gestação. Então, uma das metas que eu me propus para esse ano foi publicar mais. Eu já tenho alguns vídeos gravados que provavelmente vocês vão ver antes desse, mas é isso. A minha meta para esse ano é tentar postar 2 vídeos por mês. No último vídeo eu contei para vocês que eu já estava sentindo falta de ar. Essa falta de ar ela continua. Quando eu tava com quase 15 semanas, eu fiz mais um pré-natal. E nessa consulta eu tinha engordado 600 gramas, a minha pressão tava ok, e nesse período eu comprei um aparelhinho de medir pressão, que eu fui aferindo pressão em casa, e minha pressão tem dado bem ok. Nesse segundo trimestre também eu comecei a sentir a ISIS, que foi por volta de 16 semanas. Nesse período eu sentia, eu não sei descrever, eu senti como se fossem uns gases. Não chegava nem a ser a tal das tremidinhas do borboletinha que descrevem assim de maneira mais romântica. Era uma sensação muito parecida com gases, com, sabe, quando a nossa barriga faz blululul, só que sem o barulho, só a sensação, mas bem suave. E aí eu comecei a suspeitar que poderiam ser os movimentos da ISIS. Por volta das 18 semanas, eu já senti esses movimentinhos, eles foram se intensificando. E aí eu confirmei que, de fato, esses eram os movimentos da ISIS. Eu tive total certeza. E desde então eu tenho certeza que eu sinto a ISIS. Desde muito cedo, 15, 16 semanas. E aí eu fui pra minha 4ª consulta obstétrica. E essa foi no postinho. E como sempre que vou ao postinho, eu fico muito feliz, muito contente. As consultas do postinho, elas são ótimas. Não tenho o que dizer. Nessa consulta, minha pressão tava ótima, deu 11 por alguma coisa, é comum que a pressão da gestante dê um pouquinho mais baixo, e a minha então deu um pouquinho mais baixo, que, nossa, pra mim foi uma maravilha. E nessa consulta eu tinha emagrecido 900 gramas. Eu voltei a ficar muito cansada, muito sonolenta por consequência, né, mas tendo uma dificuldade de dormir. O meu sono mudou. Eu era a pessoa que deitava e dormia. Eu comecei a ser a pessoa que deita, rola, dorme e às vezes desperta de madrugada e não tem mais sono. Acredito que isso possa ser um reflexo da ansiedade que eu comecei a sentir com o avançar da gravidez. A gravidez, ela é muito abstrata, de repente ela pega um peso muito grande, e aí quando você vê, você já tá no final do segundo trimestre. Eu comecei a perceber também uma certa retenção de líquido, meus pezinhos incham e tal. Aí agora eu comprei um sapato mais adequado, alguns sapatos na verdade mais adequados. As minhas pernas começaram a ficar muito cansadas e eu comecei a ter muita cãibra durante a noite. O meu intestino, que antes estava excelente, no primeiro trimestre estava excelente, ficou bem preso. E agora, já no finalzinho, ele começou a regular. Voltou não 100% como estava no primeiro trimestre, mas ele voltou a dar uma regulada. Tá até que funcionando melhor. Pra dormir, eu tenho sentido muitas dores no quadril. Eu tenho tido uma certa dificuldade de achar uma posição confortável, porque agora eu tenho a barriga, eu não consigo dormir de bruços, por exemplo, que era minha posição favorita de dormir. E aí eu sinto que a posição lateral, ela pesa os meus quadris, e os meus quadris estão expandindo, então é bem incômodo essas dores no quadril. Nesse trimestre nós começamos oficialmente o enxoval da ISIS. Não só começamos, como já terminei o enxoval, viajei pra Goiânia, terminei. Provavelmente vocês já viram vídeos do enxoval dela. Se não viram, logo verão, porque tá tudo pronto. Falta agora lavar, tudo pronto não.
Os móveis ainda não estão prontos, então faltam os móveis. Assim que os móveis estiverem ok, é só lavar e guardar. Tive uma mudança no meu ritmo de urinar. Eu passei de fazer muito xixi o tempo todo, a fazer um tanto de xixi ok, sabe? Ok pra pouco. E agora eu tô começando a aumentar novamente, agora no finalzinho desse segundo trimestre, tá começando a aumentar as minhas idas ao banheiro. Eu passei, no primeiro trimestre eu acordava de 3 a 4 vezes na madrugada pra ir ao banheiro. Depois, no segundo, no comecinho, até quase o final desse segundo trimestre, eu parei de acordar de madrugada, eu não acordava mais de madrugada com a necessidade de ir ao banheiro. E agora, no finalzinho, eu voltei a acordar 1 ou 2 vezes de madrugada com a necessidade de ir no banheiro. Como eu disse, eu fui pra Goiânia, né? Fiz o enxoval da Isis. E lá em Goiânia eu aproveitei para fazer 2 exames, que esses sim são muito importantes na gestação, que é a curva glicêmica e o morfológica do segundo trimestre. Gente, eu fiquei muito feliz com o resultado da minha curva glicêmica. Ela deu um resultado muito satisfatório pra mim. E muito aliviada com o resultado, porque eu tava com muito medo de apresentar diabetes gestacional, porque eu engravidei acima do peso, né? Mas ela deu ok, então não temos diabetes gestacional, que me deixa muito feliz. E a ultrassom morfológica eu fiz em Goiânia e eu tenho algumas coisas para contar sobre ela. Eu queria muito fazer aquela ultrassom que vê o bebê em 3, 4, 5D. Mas o que aconteceu? Eu cheguei lá, fiz a morfológica, paguei a morfológica com 5D, só que eu não gostei da imagem. Eu vou ver se eu consigo colocar os videozinhos da ultrassom também pra vocês nesse vídeo. Eu não gostei da imagem em 5D, então 1 semana depois eu voltei na clínica pra gente tentar um novo ângulo, porque eu queria uma fotinha bonitinha do rostinho dela. E sobre a morfológica, deu tudo maravilhoso, tudo maravilhoso. E eu vou falar pra vocês que aí 1 semana depois eu voltei, e então a gente bateu que o peso final dela, né, dessa última ultrassom, era de 828 gramas, ou seja, ela já estava com quase 1 quilo, acredito que agora ela já tenha alcançado esse quilo. E ela estava de 36 centímetros. Então assim, ela tá enorme, enorme. Não sei onde vamos parar. E eu vou falar pra vocês também as medidas das outras ultrassons, pra vocês terem uma ideia de como o bebê cresce, tá? Então vamos lá pra leitura dos tamanhos que ela tinha em cada semana. Na primeira ultrassom, que ela era só uma vírgulazinha, eu estava de 7 semanas e 4 dias pela data da última menstruação, mas ela apresentava 6 semanas e 4 dias e ela tinha o tamanho de 8,5 milímetros. Gente, o meu celular, que é onde eu tava gravando, descarregou. Provavelmente a qualidade vai mudar, e muito, mas vamos pro conteúdo. Na segunda ultra, pela data da última menstruação, estava de 13 semanas, ela estava de 12 semanas e 3 dias, e nesse período ela estava com 6,17 centímetros. Na terceira ultrassom que a gente fez, pela data da minha última menstruação, eu estaria de 18 semanas e 1 dia. Ela estava num tamanhozinho de 17 semanas e 2 dias. Ela teria aproximadamente 16 centímetros com 17 semanas e 2 dias. Na morfológica que eu fiz em Goiânia, ela estava de provavelmente 33 centímetros e 643 gramas. Pela data da minha última menstruação, eu estaria de 24 semanas e 4 dias e ela estava no tamanho de 24 semanas. Nessa aqui, que foi a última, ela estava 36,3 centímetros e 828 gramas. Aqui não foi colocada a idade gestacional que eu estava, mas ela estaria de aproximadamente 25 semanas e 4 dias. Esse finalzinho do segundo trimestre teve marcado por azia. Eu sentia muita azia. E por um enjoo, que não era aquele enjoo do começo da gravidez. Por exemplo,
estado de estômago vazio me faz ficar enjoada, né? Passar da hora de comer. Às vezes andar de carro tem me enjoar bastante. Então eu tenho sentido um desconforto, assim, que não é mais o químico, né? Pela produção de HCG, não é mais isso. Mas voltou esse enjoo. Mas nada que tenha me feito vomitar, tá, gente? É um enjoo que eu fico quietinha, como e ele vai embora com Deus. Mas a azia, um desconforto muito grande, assim, nessa costela, depois que eu como. E dores nas costas. Eu tenho sentido mais desconforto nas costas. Ela tem mexido muito, muito. A gente já vê a barriga se mexendo, não é mais aquela mexidinha que só eu sinto. É aquela mexida da barriga balançando. E eu acho que a maior novidade dessa reta final é que eu vou começar o próximo trimestre fazendo hidroginástica. Já me preparando fisicamente, a chegada dela pro parto e tal. Então é isso, um beijo, até o próximo vídeo.